todos que o excelentíssimo deputado Arthur Duval, perdão, o excelentíssimo deputado Arthur Duval renunciou à condição de membro efetivo desta comissão parlamentar de inquérito. Pela ordem, presidente. Pela ordem, deputada Valéria. Bom dia a todos, perdão pelo atraso. Bom dia, deputada. Essa confusão aqui. Bom dia. Qual é a situação? Eu não entendi o que a senhora falou. Não temos? Não temos quórum. Vamos ouvir as nossas convidadas, mesmo sem termos quórum, em virtude do nosso cronograma. E eu estou informando que o excelentíssimo deputado Arthur Duval renunciou à condição de membro efetivo desta comissão parlamentar de inquérito. Não havendo quórum, vamos proceder às oitivas da doutora Elaine Cristina Gonzaga da Silva. Ela é advogada, especializada na defesa dos direitos da mulher e professora da PUC São Paulo. E ouviremos a senhorita Beatriz Miraldi, estudante, diretora do Centro Acadêmico da Unesp, campus de Ilha Solteira. Vamos fazê-lo informalmente, esclarecendo que esta reunião está sendo transmitida pelos canais de comunicação da Alesp e que as transcrições das oitivas constarão todas dos autos desta comissão parlamentar de inquérito. Então, eu quero agradecer uma vez mais a presença da doutora Elaine, bem como da senhorita Beatriz Miraldi, por disporem aí do tempo de vocês para colaborarem com os trabalhos desta comissão parlamentar de inquérito que investiga a violência sexual contra universitárias no último ano. É o objeto de trabalho desta CPI. Desse modo, eu vou fazer um breve esclarecimento às nossas convidadas de como definimos o funcionamento dos nossos trabalhos. Nós ouvimos por até 20 minutos, não é? Pode ser menos, mas até 20 minutos nós ouvimos cada convidado e, após ouvirmos, cada deputado tem 3 minutos para formular suas perguntas e os nossos convidados têm até 5 minutos para responder às nossas perguntas. Feitos estes esclarecimentos, eu passo, então, a palavra à doutora Elaine Cristina Gonzaga da Silva, cuja convidada já fiz a apresentação, que terá até 20 minutos para fazer aí, então, as suas considerações sobre o objeto de trabalho desta CPI. Doutora Elaine, a senhora tem a palavra. Muitíssimo obrigada, deputada Damares. Eu também gostaria de agradecer à deputada Isa Pena e ao gabinete da deputada Isa Pena, que manteve contato comigo nesse período, e aos assessores da deputada Damares, que também entraram em contato para que fosse viabilizada a participação nesse momento. Eu preparei uma apresentação em PowerPoint, eu posso compartilhar com as deputadas, com os participantes? Claro que pode, doutora Elaine. Eu vou compartilhar essa apresentação. E já peço antecipadamente, se é possível, após a nossa reunião de hoje, você disponibilizar para a nossa CPI esta apresentação. Mas fique à vontade, não é apenas um pedido, se for possível.
Não, sem problema algum. Eu vou comentar que talvez em 20 minutos eu não consiga apresentar todos os dados que eu trouxe, então eu vou disponibilizar os dados caso haja necessidade e eventualmente eu permaneço à disposição para continuar contribuindo, como eu já estou contribuindo com alguns dos assessores para levantar dados, levantar nomes. Então eu permaneço em contato e até devo acompanhar a representação da PUC ainda em alguma medida, porque além de advogada, eu também sou professora. Então, eu já gostaria de começar, se a deputada me permite, comentando essa pequena característica da minha participação e do meu status. Eu terminei o doutorado em 2011 em Direito Internacional, na Faculdade de Direito da USP, e desde então eu tenho trabalhado no campo, principalmente com questões que relacionam ordenamento interno e ordenamento internacional. E como a deputada vem do direito, já consegue ter uma dimensão de quais são os problemas com que eu acabo trabalhando. Em geral, envolvem tratados, a participação ou não do Brasil de tratados, quem pode fazer ou não condição para sair. E, no entanto, em 2015, quando eu já havia incluído na minha pauta de trabalho, na minha agenda, as disputas e a regulamentação dos direitos das mulheres e da definição do que é violência contra a mulher, também no âmbito de tratados, eu comecei a receber contatos, em especial de pós-graduandas ou de pós-doutorandas que já passaram o período de pós-graduação, estão no período de profissionalização e entrada no mercado universitário enquanto professora, demandas de acolhimento, participação e resposta a casos, em especial, de assédio sexual. Então, eu não incluí de uma forma geral a questão do assédio especificamente em razão de um interesse prévio, mas muito em virtude de uma demanda real que eu recebi sem que tivesse me preparado antecipadamente para essa questão. E desde então isso acabou sendo incorporado também como uma dimensão, e uma dimensão da atividade que é necessária de ser pensada enquanto professora. Atualmente, além de ser advogada em São Paulo, eu sou professora da Pontifícia Universidade Católica, aqui do Estado, sou pesquisadora do SEBRAP e também trabalho com pesquisas paralelamente a essa questão específica, porque a minha pauta de trabalho ela é além da questão da violência sexual na universidade. Mas isso acabou se tornando uma necessidade e eu espero mostrar a razão pela qual isso acabou se tornando uma necessidade e trago dados que são não só da minha experiência, mas também de um formulário que eu acabei criando e circulando em setembro para algumas pessoas que circularam para algumas pessoas. É óbvio que essa pesquisa e esse formulário, ele é um formulário inicial para a gente ter uma ideia da realidade, de fato, de todas as instituições no estado de São Paulo. Seria necessário ter mais tempo para realizar isso e ter uma dedicação também que fosse mais focada a esse tipo de apuração. No entanto, mesmo um levantamento prévio, mesmo uma primeira conversa já trouxe dezenas de participações que dão uma dimensão da existência de uma realidade. E essa realidade é o que eu busco trazer para mostrar que existe uma questão institucional, que é uma das frentes, obviamente, da CPI, conforme já foi definido, um dos pilares de atuação ou das sub-relatorias de atuação da CPI, para o qual a Alesp pode contribuir e pode contribuir muito pensando o desenho institucional das instituições de ensino superior aqui no estado de São Paulo para tratar desse tema num contexto de inexistência de uma política pública para uma situação de sofrimento que implica muitas vezes o afastamento das pessoas que passam por essa situação, especialmente mulheres, do âmbito da universidade, ou se afastando do campo, ou se afastando eventualmente do próprio Estado, o que não deve ser admissível, levando em consideração que São Paulo é um Estado que requer cérebros para poder funcionar, e perder cérebros de mulheres que estejam no campo é algo muito significativo, não só para o desenvolvimento do Estado, mas para o desenvolvimento da própria comunidade, que passa a perder mulheres na sua própria comunidade. Então, eu gostaria de parabenizar, obviamente, todos os deputados que optaram
pelo estabelecimento de uma CPI para estabelecer ou para tratar da questão da violência sexual contra estudantes. Eu também lamento que, depois de todo o trabalho da CPI de 2014, a gente tenha que voltar a tratar dessa questão, principalmente levando em consideração os poucos resultados que foram conseguidos na prática em 2014. Mas a própria experiência prática de 2014 pode nos levar a pensar quais são as formas possíveis de atuação e de contribuição da Alesp, dos deputados e das deputadas, para alterar essa situação que nós vivemos hoje. E eu falo nós porque, embora eu não tenha passado por nenhum tipo de violência sexual na universidade, eu acabo acolhendo enquanto advogada e conversando enquanto advogada com pessoas que buscam esse acolhimento, e isso faz parte, então, da vida, da realidade das mulheres como um todo, ou acolhendo, ou acompanhando, ou realmente passando por essa situação. Eu estruturei essa apresentação para começar para abranger os dois pilares da CPI, tanto a realização da prática quanto a identificação dos mecanismos ou da inexistência dos mecanismos de acolhimento e responsabilização. Então, vou começar com as questões das dimensões da violência sexual, das esferas de vida e responsabilização e o que o recorte ou o cruzamento dos dois tem de impacto na vida, levando em consideração os formulários que foram apresentados para a identificação desse determinado fenômeno na vida de estudantes na universidade aqui em São Paulo. Em seguida, eu passo para os mecanismos de acolhimento e responsabilização, identificando a inexistência de uma política pública que trate, que fomente, lidere a responsabilização sobre esse aspecto na esfera acadêmica e pontuando as diferenças entre instituições públicas e instituições privadas no nosso Estado. E aí eu falo no nosso estado, mas obviamente que isso poderia ser extrapolado para outros estados, mas a gente vai ficar um pouco aqui, que é o escopo de competência de jurisdição da Alesp. A primeira questão, e aí a minha razão de parabenizar os deputados e as deputadas pelas escolhas de falar de violência sexual e não apenas de estupro, é que, para todo mundo que vem do direito e que trabalha com direito, é muito claro que violência sexual não é, ao contrário do que muita gente pensa fora do ambiente jurídico, do ambiente normativo, que violência sexual é sinônimo de estupro. Então, eu peguei só alguns exemplos aqui do Código Penal das condutas que estão previstas às violações à liberdade sexual, que de todas as formas estariam dentro desse gênero. Então, violência sexual é um gênero e as espécies do gênero violência sexual incluiriam não apenas o estupro, que seria a forma mais aguda e talvez mais chocante para quem acompanha da violação sexual de uma pessoa, da liberdade sexual, da liberdade de escolha de uma pessoa, mas também outras condutas, como a importunação sexual, que é um tipo que foi criado recentemente. Quando eu fiz faculdade, não existia importunação sexual no Código Penal, isso foi o resultado de uma demanda e de um movimento muito importante dos movimentos sociais para que se reconhecesse, principalmente para pensar, por exemplo, a realidade dessas pessoas que, abre aspas, encoxam, fecham aspas, outras mulheres, em especial em transporte público, mas pode acontecer em qualquer ambiente. A realidade do assédio sexual, que é o que eu gostaria em especial de ressaltar na convivência e na permanência de mulheres, em especial no ambiente universitário, e a exposição de intimidade sexual, que também já foi objeto de discussão em instituições no estado de São Paulo, ainda que tenha sido os casos que me chegaram ao conhecimento envolvendo universidades federais no estado de São Paulo. Então, de uma forma ou de outra, quando a gente fala de violência sexual, é muito importante entender que a violência sexual é todo aquele tipo de agressão ou de violação da liberdade sexual, da liberdade de escolha sexual que existe de uma pessoa. E hoje o ordenamento jurídico brasileiro inclui não apenas o estupro, mas a importunação sexual, o assédio sexual e a intimidade sexual. Mas que esses tipos, que são os tipos graves o suficiente para serem considerados crimes no nosso ordenamento, eles
podem ser complementados eventualmente por outras formas de agressão que não atingiram esse nível de gravidade, como é o caso, em inglês se fala de intellectual demeaning, da depreciação intelectual das mulheres apenas por serem mulheres no âmbito universitário, seja por professores, seja por funcionários ou por outros colegas homens, que faz com que muitas vezes essas mulheres acabem até largando o seu curso. Essas condutas, é muito importante a gente lembrar que elas podem ocorrer tanto pessoalmente quanto virtualmente. A atividade acadêmica, ela não é uma atividade que se esgota na sala de aula. A vida universitária, ela abrange não apenas a sala de aula, mas os eventos, as instalações, os eventos que são realizados fora da instalação e o ambiente virtual. E as relações que são estabelecidas pelos membros que se encontram, eles também fazem parte da criação dessa determinada esfera de relações. Tanto que a gente pode pensar, por exemplo, na questão do trote. O trote é considerado trote independentemente dele ter sido realizado dentro da instituição ou fora da instituição. Quando eu entrei na São Francisco, por exemplo, havia aquilo chamado carruagens de fogo, lá na Praça da Sé. Não sei o quanto que as deputadas estão cientes ou acompanharam as carruagens de fogo, mas eram condutas, eu não participei, a gente ficava sabendo pelo que acontecia, em que os calouros que entravam bebiam, eram embebidados em alguma medida, e eram soltos na Praça da Sé, com muita água para escorregarem, cair e coisas do gênero. Esse tipo de atuação foi combatido mesmo sendo fora do campus, mesmo sendo fora do ambiente da São Francisco, porque essa relação era uma relação estabelecida pelos estudantes para a formação do corpus de estudante. E uma outra dimensão que é interessante e importante ressaltar é que essa relação, que é uma relação entre pessoas, ela envolve diferentes dimensões de regulação. Quando a gente fala a penalização ou a criminalização de um ato chamado estupro, isso não é uma regulamentação acadêmica, científica, é a regulamentação penal, paralela à qual existe a regulamentação civil, paralela à qual existe a regulamentação acadêmica. E hoje o que a gente consegue ver, e como vai ficar bastante evidente, e já deve estar evidente dos trabalhos, é que, não obstante exista uma previsão penal, não existe uma resposta ou uma adequação do ambiente acadêmico para essas situações. Então, se uma aluna for estuprada por um aluno ou por um professor, a medida vai valer para o âmbito penal, mas não para o âmbito acadêmico. Então, ela vai precisar continuar convivendo com a pessoa no ambiente de aula, no ambiente da universidade. E isso tem um resultado concreto que muitas vezes é de afastamento da aluna. Muitas vezes o que a gente observa, e todas as vezes, na realidade, até hoje eu não encontrei nenhum caso em que isso não tenha acontecido, é que se pede para que a aluna mude ou de sala, ou de cidade, ou de curso, e não a pessoa que foi, de alguma forma, responsabilizada por isso, e que muitas vezes tem uma conduta que é uma conduta repetitiva, como a gente pode verificar nos casos que acontecem. Então, a dimensão da regulamentação acadêmica é algo que requer grande atenção no caso. E eu gostaria de trazer para vocês, é óbvio que isso daqui está fora da esfera da CPI nesse momento, mas uma notícia que foi publicada ontem, no dia 30 de setembro, pela revista Marie Claire, sobre, mesmo no ambiente de pandemia, mesmo no ambiente de afastamento, essas condutas muitas vezes continuam. Então, foi publicada a notícia de um professor que pediu para, durante a aula sincrônica, pediu para a aluna abrir a câmera após saber que ela não podia abrir a câmera porque ela estava sem roupa. Ela não falou que estava sem roupa, falou que ela tinha acabado de tomar banho e não podia abrir a câmera. E aí ele começou não, abre, eu te dou ponto, abre, não sei o quê. E no fim, depois que a notícia começou a circular, porque a aula estava no YouTube, ele enviou uma mensagem ameaçando todos os alunos da sala, falando que, olha, se isso continuar circulando, comunico que até segunda ordem, se vocês não entenderem essa brincadeira, que é entre partes,
e tem gerado muitos comentários maldosos, todos os alunos diurno e noturno estão sem os 2 pontos de trabalho. Esse mecanismo, que é o mecanismo de penalização, seja por meio de zerar atividades, não receber atividades, reprovar em disciplinas, muitas vezes reprovar até em TCC. Eu acompanhei um caso, depois que ele tinha terminado, quando eu estava fazendo o primeiro levantamento desses casos, de uma aluna que tinha tido a sua dissertação de mestrado não aceita pelo orientador e ela recebia bolsa. E o que aconteceu? Como o orientador, que era o chefe de departamento, não havia recebido a bolsa, ela teve a bolsa que ela recebeu cobrada. Então, ela estava sendo cobrada de tudo que ela tinha recebido pelos 24 meses de pesquisa por para devolver com juros e correção monetária em razão da não apresentação da dissertação, num caso em que ela passou 6 meses pedindo ajudas dos colegas, mandando mensagem para todo mundo na instituição de que ela estava sendo assediada. Então, a realidade, ela é óbvio que ela é muito raramente uma realidade pontual, ela sempre envolve uma certa dimensão, que é uma dimensão de uma conduta repetitiva. A pessoa que faz isso uma vez já está habituada a fazer isso, e ela também envolve uma certa resposta comunitária, que é uma participação da comunidade, seja de funcionários, seja de outros alunos, grupos de pesquisa, porque a comunidade científica no Brasil ela é muito pequena. E muitas vezes é muito raro que esse tipo de questão surja. De todas as pessoas que eu acompanhei até hoje, nenhuma quis formalizar nenhum tipo de queixa em razão do receio de serem penalizados ou pior, não só ser penalizado pela instituição, mas ser ostracizado do campo do conhecimento. Porque se você não pode estar participando de um evento com um determinado professor, você é afastada, como a gente também tem várias notícias, porque o professor ou a professora, mas em especial o professor, é a pessoa que detém o conhecimento, é a autoridade, é aquele que vai organizar evento, é aquele que é o editor da revista, é aquele que vai distribuir disciplinas, que vai indicar para outros cargos. Então, essa situação é uma situação bem relevante. Eu trouxe um caso, alguns dados para vocês, mas eu vou passar para as deputadas que estão aqui, obviamente, para a CPI, os dados que eu levantei nesse questionário de pessoas que responderam pedindo o sigilo das informações. Mas só para vocês terem uma dimensão, das pessoas que responderam, 89,4% afirmavam que já tinham recebidos ou comentários indesejados, ofensivos, agressivos na sua relação em torno da universidade, e 90% de que tinha testemunhado. E isso ocorre tanto em casos únicos quanto em casos repetidos, como vocês vão passar e ter acesso. E em situações de pessoas do mesmo nível hierárquico, estudante, estudante, professor, professor, quanto em nível hierárquico diferente, como professor sobre estudante. É mais raro, eu não tive nenhum caso de resposta de assédio ou de conduta inadequada de estudante em relação a professor e professora nesse formulário. E da minha realidade, só teve um caso em que eu testemunhei isso, que era um estudante que assediava uma professora que tinha muito receio numa instituição privada de dizer não para o aluno e que acabou levando posteriormente ao seu afastamento. Um elemento que é importante, eu trouxe várias questões aqui relativas a quem, como, é que nem todo mundo que passa, como está previsto aqui ou está indicado nesse formulário, formaliza queixa. E não formaliza queixa, muitas vezes em razão desse quadro de inexistência de um quadro de regulamentação prévio que gera insegurança. O primeiro caso que eu acompanhei foi um caso em que a pessoa recebia uma bolsa da FAPESP. Eu entrei em contato com a FAPESP, o presidente da FAPESP na época tinha sido meu professor, e pedi ajuda, porque eu não encontrei nenhuma norma, eu advogada, já era doutora, sobre como responder no momento.
E o presidente da FAPESP me respondeu no dia seguinte, falando que em toda a história da FAPESP nunca tinha ocorrido uma denúncia de assédio sexual que a FAPESP poderia responder. Então, esse medo que aparece em diversos testemunhos, em diversas contribuições, muitas vezes ele é gerado por essa falta de regulamentação prévia, que pode ensejar essa questão de a pessoa não ter a mínima ideia do que vai acontecer. E não tendo a mínima ideia do que vai acontecer, se o nome dela vai ser exposto ou não, se ela vai ser ostracizada ou não, a pessoa prefere sofrer em silêncio e se afastar da instituição. Uma outra questão que é bem importante a gente retomar é que essa realidade não é uma realidade só de mulheres, também tem caso de homens assediados, e essa pessoa que respondeu o questionário para mim era um homem que tentava ressaltar a importância de discutir essa questão na comunidade LGBT, porque isso também existe, mas em razão da construção da ideia de homem, muito pouco se fala disso. E isso ocorre também tanto em instituições privadas quanto em instituições públicas. Isso não é uma exclusividade. Num quadro em que praticamente a gente pode falar que não existe. Existe uma regulamentação penal, mas não uma regulamentação dos efeitos e das condutas que têm que ser seguidas no âmbito acadêmico. Em geral, no âmbito acadêmico, a grande regulamentação de má conduta científica é a conduta de plágio, mas não a de violação das normas de bom viver entre pessoas no universo acadêmico, o que faz com que o professor ou o chefe de departamento seja sempre colocado como um grande guardião da boa vivência e da boa conduta científica. No âmbito acadêmico, o único momento que existiu no Brasil foi uma tentativa de incluir administrativamente no recadastramento que é realizado periodicamente pelo MEC, uma pergunta sobre a questão do respeito à diversidade, porque em muitos programas internacionais que ensejam até melhoras no índice de internacionalização e impacto das instituições, vem a previsão de tratar dessa questão, da questão da violência sexual, como uma questão de boa convivência, de conduta científica e de tratamento ético da permanência dos membros da comunidade. Na prática, o que acaba acontecendo e que os deputados e as deputadas estão vendo é que cada instituição trata de uma forma. Então, a Unicamp tem um quadro que é diferente da Unesp, que é diferente da USP, que é diferente da PUC. E aí, com exceção de alguns casos muito pontuais no ambiente privado, a maior parte das instituições privadas não tem qualquer norma para tratar da questão. Eu atendi, entre ano passado e esse, 2 professoras que haviam perdido os créditos no mês subsequente, no semestre subsequente ao em que elas questionaram a conduta de assédio e até estupro, num caso de alunas por professores. Então, o que a gente verifica na prática é que, em geral, as instituições que tratam do tema no âmbito do Estado são as instituições públicas, que as instituições privadas são exceção. E a maior parte dos funcionários e das funcionárias, incluindo docentes que tratam, em razão da falta de segurança do contrato, acabam não incluindo essa questão por receio de serem demitidas ou receio de perderem créditos, como foi que aconteceu com a pessoa. Das 2 professoras que comentaram de acompanhamento de alunas, uma acabou perdendo créditos por mais de um semestre e sendo demitida, e a outra acabou perdendo créditos por um semestre inteiro, e quando ela parou de falar do assunto, ela voltou a ter menos créditos, porque a maior parte dos professores que trabalham em instituições privadas são professores horistas. Eu tenho a sorte de ter tranquilidade para falar do tema, porque eu venho na PUC, e na PUC existe uma regulamentação específica dentro da universidade sobre como essa questão deve ser tratada, e ser tratada numa questão que inclui não só
a violência sexual, mas outras formas de violência, como o próprio racismo, a diminuição por ser cotista ou não, por ser bolsista ou não. Mas essa realidade, eu reconheço, não é uma realidade da maior parte das instituições privadas de ensino, o que acaba fazendo que haja uma dificuldade muito grande de se conseguir identificar pessoas que pudessem colaborar livremente e sem receio de retaliação com as atividades da CPI ou que pudessem se manifestar dentro de um movimento para questionar e levantar essa questão que na prática tem levado ao afastamento de muitas das nossas alunas, dos nossos cérebros, do ambiente universitário, da produção de conhecimento e mesmo da Universidade de São Paulo. Essas são as linhas gerais. Se precisarem de mais esclarecimentos, eu estou à disposição. Muito obrigada, deputada Damares, deputada Bebel. Agora eu não estou vendo aqui mais quem que está dentro desse ambiente. Muito obrigada, doutora Elaine, pela sua apresentação, bastante esclarecedora e, naturalmente, após ouvirmos a senhorita Beatriz Miraldi, nós, deputadas, só temos deputadas agora na sala, teremos alguma questão que faremos, dirigiremos a você. Então, muito obrigada, doutora Elaine, por sua apresentação e parabéns por seu trabalho a respeito de um tema que eu ainda considero muito árido, porque ele é muito silencioso e talvez o maior desafio a ser transposto nesse contexto da violência sexual é o silêncio das vítimas. Eu tenho insistido, até porque faço parte de uma campanha mundial que já existe há 17 anos e que eu me apoio e participo há uns 12 anos, que chama-se Quebrando o Silêncio, aqui no Brasil. E só uma informação, meu primeiro projeto de lei aprovado na Casa e sancionado cria um dia de ênfase da campanha Quebrando o Silêncio no Estado de São Paulo, no calendário de São Paulo, não é? Mas a campanha ela é diária, ela acontece especialmente nos países da América do Sul e tem feito um trabalho de conscientização intenso com as vítimas, exatamente para transpormos, a meu ver, o maior obstáculo para se combater, para se prevenir, para se investigar estes crimes, que é exatamente o silêncio das vítimas. Então, parabéns pelo seu trabalho e quero estimulá-la a seguir participando desse esforço que tem que ser contínuo, não é? De conscientização, de que a melhor forma da gente encontrar caminhos para recuperar mentes adoecidas, não é? Corpos violentados, é a denúncia, é contar. Então, doutora Elaine, muito obrigada pela sua colaboração, pelos estudos que realiza a respeito deste assunto. Eu passo, então, a palavra agora à senhorita Beatriz Miraldi, ela é estudante, diretora do Centro Acadêmico da Unesp, campus de Ilha Solteira, que também fará agora a sua apresentação em até 20 minutos. Muito obrigada, Beatriz, pela sua colaboração. Eu passo, então, a você a palavra. Oi, bom dia a todas e todos presentes. Vou colocar aqui a minha apresentação, peço licença. Vocês estão conseguindo ver? Tá. Conseguimos, perfeitamente. Então, tá bom. Bom dia, meu nome é Ana Beatriz Closel Miraldi. Eu sou vice-presidente do Diretório Acadêmico de Ilha Solteira. Sou representante discente de Ilha Solteira no GT de Prevenção à Violência, instituído na Unesp, e sou membro fundadora do Núcleo de Apoio e Discussão em Gênero e Sexualidade, o NUGENS.
Bom, então vou trazer para vocês mais ou menos o contexto em que o Nugens surgiu, para vocês entenderem como é a realidade de Ilha Solteira, da Unesp e das estudantes lá. O Nugens, ele surge no final de 2017, por iniciativa de docentes e discentes da universidade, com o intuito de discutir as problemáticas pertencentes às opressões de gênero e sexualidade. E, através disso, a gente instituiu um formulário um questionário, na verdade, né, online, através do Google Forms. A gente coletou diversos relatos de violência sofrida pelas alunas do campus de Ilha Solteira. Então, foi num período de 9 a 12 de outubro, em 2017. Foi um período curto e a gente conseguiu 18 relatos. E eu trouxe alguns aqui para mostrar para vocês. E esses relatos, na verdade, são de 2017, mas eles continuam acontecendo até hoje. Então, por isso eu trouxe eles, porque eles continuam atuais, essas situações continuam acontecendo ainda. Então, num dos relatos, a pessoa relata que ela foi beijada à força por um colega, não passou os dados, pois não quero complicar mais, agora está tudo mais calmo. Eu estou relatando por ter esperanças que todas as meninas que tenham passado por algo do tipo se manifestem e alguma providência seja tomada. Uma amiga foi seguida por um homem de bicicleta que só parou porque ela passou em frente a uma república que estava movimentada no momento. Mas mesmo assim, ele continuou observando. Segmento do Santander até a moradia. O Santander é um banco que tem dentro da universidade, e a moradia é fora da universidade. Então, nesse trajeto, piadas preconceituosas dentro do campus de funcionários, assobios e cantadas na moradia. Na rota do campo central até a moradia não tem iluminação adequada, e quando fica à noite, muitas vezes os postes não funcionam. Muitas meninas sofrem assédio em um caminho de aproximadamente 5 minutos, principalmente à noite, quando voltam da aula. Tem um cara que sempre está parado e escondido na clínica, em frente à creche, com um computador, esperando uma mulher passar e mostrar vídeos de conteúdo pornográfico. Nunca ocorreu comigo, mas fizeram um boletim de ocorrência e já reconheceram o assediador, mas ele sempre volta. Os meninos até têm ajudado, buscando as meninas da central até a moradia, mas não adianta. Muitas já foram assaltadas também e as características do homem são sempre as mesmas. Então, esse é um relato que continua acontecendo. A questão da iluminação já foi discutida na prefeitura, a questão da segurança também já foi discutida com a polícia e é resolvido, mas sempre volta a acontecer. A iluminação começa a falhar e volta a acontecer. Professores fazendo comentários machistas, como, por exemplo, vou explicar de novo, porque as mulheres não entendem, né? Vou desenhar, então. E outros comentários do gênero, mas quando isso é levado a conselho, ele é presidente do conselho de ética da faculdade. As meninas têm medo de denunciar e sofrer consequências e perseguições. Professoras que, em uma viagem acadêmica, comentam sobre a roupa da aluna, falando que está vulgar ou muito curta ou inadequada para o local. No mais, além dos alunos e professores da própria universidade, já fui seguida na rua por um homem de bicicleta. Fiquei tão nervosa que entrei em uma lanchonete chorando e o mototáxi do local teve que me levar embora, pois o homem não saía de frente do estabelecimento. Essas situações continuam acontecendo, como eu disse, das pessoas serem seguidas na rua por homens. Então, essas são situações que não acontecem só dentro da universidade, mas acontecem na cidade de Ilha Solteira, que apesar de ser uma cidade considerada segura, com uma boa qualidade de vida, essas são situações corriqueiras que não acontecem só em Ilha também, né? Acontecem em outras cidades. Vivenciei em sala de aula vários episódios de constrangimento de amigas e colegas, muitas vezes por meio de docentes. Muitas vezes, o mesmo ocorreu em tom de brincadeira, mas de forma degradante à imagem da mulher. Muitas falas em sala tratavam o corpo das presentes como objeto de desejo. Então, a partir desses relatos, né, a gente fundou o núcleo, o Nugens, e ele atua de maneira transdisciplinar, desenvolvendo ações educativas no meio acadêmico e social. Então, a gente faz reuniões administrativas, reuniões de estudo, a gente traz rodas de discussões, palestras, minicursos, cine-debate para o ambiente da universidade, mas também aberto à sociedade, à comunidade de Ilha Solteira. A gente também ministra palestras e dá minicursos em outras universidades, em outros ambientes que a gente é convidada. A gente também promove sarau cultural, a gente já foi na rádio de Ilha Solteira
para falar sobre violência no campo, porque em Ilha Solteira tem uma área rural bem grande até, então a gente também foi falar sobre violência no campo. A gente também promove ações de apoio a projetos, como, por exemplo, o Setembro Amarelo na universidade, onde todos os anos a gente ajuda a promover esses eventos. Tem o Vamos Nos Conhecer, que é quando as pessoas ingressam na universidade, então a gente apresenta o núcleo, a universidade. Também, através de uma demanda que começou a surgir, a gente começou a fazer tenda de apoio em festas, porém, essas tendas de apoio a gente começou a parar de fazer, porque a gente estava ficando muito expostas, na verdade, então a gente apenas dá curso e dá uma palestra para os seguranças antes das festas universitárias que acontecem, instruindo eles a como se comportar diante de um relato de violência, de uma denúncia, ou de uma homofobia ou transfobia. A gente também tem o convênio Santander-Unesp, o Educando para a Diversidade, a gente também faz parte, então, através dele, a gente também promove palestras, sarau cultural, cine-debate, entre outros. A gente também tem um formulário de denúncias, e aí eu vou falar um pouquinho mais dele depois. A gente deixa esse formulário fixado no Facebook do Nugens, mas depois eu vou falar um pouco mais dele. Tem um projeto de extensão universitária e iniciação científica, a gente tem parceria com a ETEC, a UNAT, que é a Universidade Aberta à Terceira Idade, então as alunas integrantes do Nugens também têm projetos de iniciação científica e extensão. A gente também participa de congresso, tem o Leia Mulheres, que também é um núcleo de leitura de autoras mulheres, e através de uma demanda de discussões específicas dessas temáticas, né, na formação especial do licenciado, acabou culminando na disciplina Diversidade Sexual e de Gênero no ambiente, no cotidiano escolar, que foi uma disciplina optativa. Eu trouxe algumas imagens só para elucidar um pouco melhor como é a atuação do núcleo. Então, aqui a gente pode ver mesa redonda com várias pessoas, né, na plateia. Na rádio de Ilha Solteira, onde a gente foi falar sobre violência doméstica, violência no campo. O Leia Mulheres, que é o nosso grupo de leitura, de discussão, através de apresentação também em congresso, no INCIV. Aqui o Setembro Amarelo, que todo ano a gente traz psicólogas, psiquiatras para falar sobre a questão. E assim também como palestra que a gente dá em outras universidades, aqui foi na Universidade de Três Lagoas, que fica no Mato Grosso do Sul, próximo à Ilha Solteira. Então, o nosso formulário de denúncias, a gente tem ele fixado no Facebook, onde as alunas podem ir lá e fazer um desabafo só, ou ter um procedimento mesmo com a denúncia. Ele é anônimo e a gente garante o sigilo e o anonimato da denúncia. Então, a gente tem contato com a Delegacia da Mulher em Ilha Solteira, então a gente pode dar um tratamento para essa denúncia, né? Seguir na polícia, fazer um boletim de ocorrência. A gente também tem contato com assistente social, com psicólogas, ou também um processo administrativo, que seria a ouvidoria. Então, tudo isso a aluna pode se sentir mais segura, porque ela não é exposta, é o Nugens que corre com essa denúncia, e assim ela não sofre, né, retaliação ou perseguição de professores. Aqui, através desse formulário de denúncias, eu recolhi os relatos de 2019 e selecionei alguns deles para trazer para vocês entenderem um pouco mais como é essa situação de violência. Então, em um dos relatos, a menina fala que ela estava em uma festa, né, no semestre passado, uma festa chama Integração, fui com umas amigas, havia muitos homens de outros campos, porém o ocorrido foi com um daqui. O cara veio e me pediu um beijo. Eu disse que não e saí de perto com minhas amigas. O mesmo, depois de algum tempo, veio me puxando pelo braço para tentar me beijar. Eu empurrei ele e fui embora da festa por me sentir violada. Pelo menos a minha privacidade e os meus direitos de não querer nada com ele. Tanto que hoje nem gosto de ir em muitas festas, com medo dele estar presente, pois ele já mexeu comigo algumas vezes no campus e até hoje, quando me vê dentro da universidade, ele mexe. Essa não é uma realidade só das festas, né? Essa é uma realidade também do cotidiano, do ambiente universitário. Se a pessoa ela é assediada ou ela sofre uma violência dentro da universidade ou dentro da república ou dentro de uma festa,
ela evita participar e estar presente nesses lugares. Então, nesse caso, a aluna deixou de ir em festa porque ela foi assediada. No caso, dentro de uma sala de aula, a aluna tende a deixar de ir na aula desse professor ou até na universidade por conta de assédio. Então, um outro relato traz que um rapaz, aluno do curso X, que foi omitido para garantir o sigilo, que sempre frequenta a biblioteca e 24 horas, ele sempre se aproxima de mim de forma inconveniente e invasiva. Me faz sentir insegura, porque percebo que ele não tem limite e não sei até onde ele iria para tentar se aproximar mais. Pergunta de mim para os meus amigos e ele só se aproxima se eu estou sozinha ou com alguma amiga. Não sei o que fazer ou quem procurar, eu só quero que ele pare. Então, esse é um caso dentro da universidade. No outro caso, era numa festa, era num ambiente fora da universidade, mas aqui é dentro da universidade, dentro da biblioteca, e a sala 24 horas é uma sala de estudo aberta para todos os estudantes poderem ficar aberta 24 horas, né, como já diz o nome. Um outro relato diz que ao pegar um ônibus do campus 3 para o Central, então é um ônibus da universidade que leva os estudantes do campus Central até um campus 3, que é um outro campus, dentro de Ilha Solteira ainda. No dia 30 de outubro, no horário do meio-dia, 2 homens meio que me encurralaram no banco do ônibus, já que eu estava sentada, chegando cada vez mais perto. O pior é que um deles realmente me encoxou próximo à perna, fazendo vários movimentos e mesmo eu reclamando, ele continuou. Ambos os homens falavam espanhol. Um deles era, e ela descreve, no caso eu omiti para garantir o sigilo, o anonimato da denúncia, me encoxou na perna e mesmo eu dando uma leve joelhada para ele parar, ele simplesmente ignorou e continuou até que o ônibus parasse e a gente descesse. Quando o ônibus parou, eu gritei e ele olhou para trás e deu risada. Então, essas são situações que continuam acontecendo, não aconteceram só em 2019, são casos isolados, elas continuam acontecendo dentro e fora da universidade, como vocês podem perceber. Eu trouxe denúncias de festa, da própria universidade, de professor, de aluno, no ônibus, na biblioteca, enfim. Agora, são dados da ouvidoria, né? Aqui, o total de registros de 2019 de denúncias feitas na ouvidoria são 1.669. Em 2020, tem 1.114. Todos esses dados eles são apurados. Através dessa apuração, eles selecionam a natureza da denúncia. Então, as denúncias de violência sexual contra a mulher em 2019 foram 15 e em 2020 foram 6. O problema é que existe uma subnotificação nessas denúncias. Muitas alunas não reconhecem, não sabem quais são os canais de denúncia dentro da universidade, elas não sabem da existência da ouvidoria, apesar dos esforços da universidade de divulgar esse canal, o contato da ouvidoria, mas muitas alunas não conhecem, não sabem ou não se sentem seguras para denunciar, elas têm medo de denunciar e serem perseguidas, sofrerem retaliações. Então, esses dados, eles são reais, porém, existe uma subnotificação nesses dados. Existem muito mais casos de violência sexual contra a mulher dentro e fora da universidade, mas no ambiente acadêmico e pelas alunas, pelas discentes, tanto da Unesp como de outras instituições, acredito, que são muito maiores do que 15, do que 6 nesse ano. Então, esse é um problema da subnotificação. O protocolo institucional de acolhimento às vítimas de violência sexual da universidade, da Unesp, tanto para denúncias em situações internas e externas, o procedimento de acolhimento é o mesmo. Tem as medidas protetivas, então, os aspectos psicossociais, que são as redes de apoio, os coletivos. Tem também os aspectos médicos, assistência social e jurídica. Porém, os aspectos pedagógicos, tem a resolução Unesp número 77, que traz o artigo 13, e aí eu gostaria de ressaltar ele aqui. Eu sei que a ouvidora e o reitor da Unesp já foram ouvidos nessa CPI, mas eu gostaria de ressaltar esse artigo, porque ele trata que em casos excepcionais que envolvam ameaça à integridade física, moral ou emocional de alunos, poderá ser concedida transferência entre campos, independente da existência de vagas remanescentes. Então, nesse caso,
Alunas, por exemplo, que sofrem um estupro, por mais que seja fora da universidade, mas cometido por outros alunos, ou até por professor, discente, docente, ela tem esse respaldo da universidade, em que ela tem um acolhimento, ela tem uma assistência social, uma assistência médica, jurídica, e ela também pode ser transferida para outra unidade da sua escola. Não precisa ter vaga, ela pode escolher a universidade, a unidade que ela quer ir, e pode ser transferida para lá. Então, nesse caso, não só para estupro, que é um caso bem extremo de violência sexual, mas também para violência doméstica, a pessoa que está sofrendo uma violência doméstica e acaba perdendo aulas ou prova e tudo mais, a universidade também tem um respaldo para essa aluna, como homofobia, como outros tipos de violência também. Então, esse artigo 13 também foi uma vitória desse GT de prevenção à violência, que a gente conseguiu, pelo menos, instituir e trazer essa resolução Unesp e deixar mais claro como que funciona nesses casos. A realidade mesmo é que violência sexual, ela engloba várias coisas, dentre elas o assédio, e a gente sabe que assédio não é flerte. Então, essas relações de hierárquica e que permeiam essas relações de poder também dentro da universidade são permeadas de machismo e atravessam a vida de ingressantes, de veteranos, de orientados e também de orientadores. Então, a gente tem que ter as punições, né? Deve haver punições, isso deveria ainda estar mais regulamentado ainda para ter punições, porém, é importante também que a gente fortaleça os coletivos, incentive as denúncias, como eu disse, existe muito subnotificação dessas denúncias ainda dentro da universidade, e também ter um acolhimento para a gente poder minimizar o sofrimento e os traumas e até a evasão escolar dessas alunas, né? Então, acredito que seja de extrema importância a gente trabalhar com políticas públicas para enfrentar problemas dessa natureza, e o papel dessa CPI é de extrema importância para isso, para instituir mesmo políticas públicas e enfrentar esses problemas. Muito obrigada a todas e todos. Muito obrigada à deputada Damares. Se vocês quiserem, eu posso deixar a minha apresentação disponível para vocês. Muito obrigada a todas as outras deputadas presentes também. Eu não estava vendo aqui, professora Bebel, Valéria Bolsonaro, doutora Elaine Silva também por acompanhar, e a deputada e a assessoria dela também, da Isapena. Muito obrigada a todos. Muito obrigada, Beatriz, pela apresentação, também pelo trabalho que realiza à frente, não é, desses coletivos, que são importantes também, instrumentos e ferramentas, não é, no ambiente universitário para ampliar essa rede, não é, de denúncia, de conscientização, de educação. E queremos agradecê-la também pela colaboração prestada aos trabalhos desta CPI. Eu vou, então, agora abrir a inscrição, se as deputadas aqui presentes têm algum questionamento a fazer às nossas convidadas. Se a deputada professora Bebel ou a deputada Valéria tiver algum questionamento, por favor, se inscrevam por meio do nosso chat, e se não houver, nós vamos, então, encaminhar para o encerramento. Antes, eu tenho duas perguntas para formular às nossas convidadas. Consulto a... Presidente. Pois não, deputada Valéria. Eu gostaria de agradecer às duas convidadas, muito obrigada pela colocação de vocês, muito esclarecedora, e só não tenho questionamento, eu só tenho pedido para que todo o material seja disponibilizado para a CPI, para que a gente possa fazer a relatoria o mais fidedigna possível e, assim, né, conseguirmos trabalhar em cima de políticas públicas que possam auxiliar essa nossa luta tão grande que é, né, essa nossa defesa dessa violência, contra essa violência
para ver se a gente consegue estabelecer políticas públicas que possam auxiliar. Então, eu só tenho esse pedido, que todo esse material seja disponibilizado para a CPI, para que a gente possa fazer o nosso trabalho. Muito obrigada a Ana Beatriz, que é o nome da minha filha. Muito obrigada também, advogada. Foi muito esclarecedor tudo que vocês colocaram. Obrigada, deputada Valéria. Eu passo, então, a palavra, pela ordem de inscrição, à deputada professora Bebel para as suas perguntas. Bem, eu vou perguntar, isso é para ambas, né, essa pergunta. Os procedimentos de combate à violência contra estudantes apresentados até o momento são ações focadas nas ouvidorias e campanhas de prevenção. Para o combate efetivo à violência sexual, essas ações vocês consideram suficientes? Como especialistas da área analisam esta questão? Existem procedimentos mais adequados que as universidades poderiam tomar? E eu vou repetir uma pergunta que eu fiz na reunião anterior, que é a seguinte: de acordo com a pesquisa Violência contra a Mulher no Ambiente Universitário, realizado pelo Instituto Avon, em parceria com Data Popular, existem 6 tipos de violência. A coerção, que consiste na ingestão forçada, o sem conhecimento de bebidas, bem como a participação forçada em atividades, violência física, desqualificação intelectual, que acho que foi abordada, inclusive, pela doutora Elane, a violência sexual, que vai desde o toque sem consentimento até o estupro, assédio sexual, que engloba comentários e cantadas ofensivas. A Bia, acho que elucidou isso, né? Ou com apelo sexual indesejado, e agressão moral e psicológica, que pode ser uma humilhação por professores e alunos, ofensa ou maltrato por rejeitar uma investida. Dentre estes tipos de violência, quais os mais recorrentes nas universidades? E quais as ações políticas pedagógicas foram criadas pela universidade ou no âmbito que vocês atuam, né, no último ano, de prevenção à violência de gênero? Especificamente para a Beatriz, vou terminar, deputada. Quais ações que o DCE vem realizando sobre a violência sexual na universidade? Qual o apoio da reitoria para essas ações? Nesse sentido, vocês poderiam citar as principais fragilidades que afetam o meio universitário? E sobre os coletivos feministas na Unesp, existem experiências nesse sentido? É isso. Muito obrigada para ambas. E vocês foram espetaculares, viu? Passo, então, a palavra pela ordem, já que as perguntas foram dirigidas a ambas, não é isso, deputada professora Bebel? Então, acho que poderíamos começar pela doutora Elaine, que foi a primeira a se apresentar, e, na sequência, a Beatriz Miraldi. Muitíssimo obrigada, deputada professora Bebel, e também obrigada aos comentários iniciais da deputada Damares. Eu queria começar, na realidade, com um disclaimer prévio, que é essa questão de quais os mecanismos utilizados, se eles são efetivos ou não, e se as pessoas buscam ou não esses mecanismos, lembra muito a situação da ciclovia.
Então, as pessoas andam de bicicleta na cidade se tiver ciclovia. Se não tiver ciclovia, as pessoas ficam com medo de andar de bicicleta. De certa forma, a mesma coisa acontece com quem passa por essa situação. Existe uma situação de sofrimento, independentemente de ter o mecanismo ou da pessoa saber que tem um mecanismo de resposta. Se ela vai seguir o mecanismo ou não, se ela vai reclamar ou se ela vai formalizar, ela depende da existência desse mecanismo. Então, com a formalização disso, é possível que a gente tenha uma canalização mais adequada das situações de sofrimento. E é fundamental a atuação da LESP nesse sentido para formalizar e requerer das instituições que adotem canais de comunicação e que avaliem constantemente se os canais de comunicação são adequados. E nesse sentido, isso ajuda a pessoa a significar a própria experiência e permanecer naquele ambiente ou não, que é um ambiente que está causando uma situação. A primeira pessoa que eu peguei foi um caso muito ímpar, porque a pessoa tinha deixado de atender telefone. Ela não atendia mais nem telefone com medo que fosse o orientador dela que pudesse estar ligando e ela não saberia como responder. Não pisava na faculdade, não atendia o telefone, o que acaba gerando uma situação de estresse e isolamento constante da pessoa para além da sala de aula e para além da relação com o próprio orientador. Em geral, o que se verifica, óbvio, é que os tipos mais agudos de violência, pensando numa figura de iceberg, eles são aquela ponta do iceberg. O que está na parte de baixo do iceberg, que a gente não vê, na parte submersa, são essas formas do dia a dia. Então, é muito importante a gente lembrar que assédio realmente não é flerte, mas o assédio vem com essa punição. Então, olha, se você não fizer isso, eu deixo de convidar para falar no congresso, eu dou uma nota ruim, eu recuso receber o trabalho, ou eu excluo do grupo de alunos quando isso é realizado na relação entre alunos. Então, existe uma violação da liberdade. A pessoa fala não e ela continua sendo pressionada, coagida para que aquilo ocorra. O relatório da Avon, do Instituto Avon e do Data Popular, ele é muito importante, mas ele também não trata da mesma forma que outros grupos tratam essas diferentes dimensões. Então, essa relação de colocação da mulher, de diminuir o número de fala, tem levantamentos muito interessantes em outros países, por exemplo, que alunas costumam ser mais cortadas na sua fala do que alunos, pelos professores e pelos assistentes dos professores na condução da aula. Isso é a coisa mais constante que existe, que é essa recolocação intelectual que, às vezes, você precisa estar atenta para conseguir verificar que aquilo ocorre. E enquanto, por exemplo, em países como nos Estados Unidos, esse tipo de estudo tem sido feito desde os anos 70, porque foi em 1969 que você teve a introdução em nível federal, de legislação federal, da obrigatoriedade de se discutir os obstáculos para a inserção da mulher na universidade, no ensino de uma forma geral, no Brasil esses estudos têm sido realizados mais recentemente. Nesse aspecto da violência, em especial a partir de 2015, depois da CPI de 2014 e de toda a repercussão que a CPI teve na reorganização das relações dentro da faculdade, em que as pessoas passaram de ver que aquele incômodo, aquele sofrimento tem um nome e que aquela situação é uma situação indevida. Então, as situações do dia a dia, em especial, são essas situações que estão na parte submersa do iceberg, são essas situações da recolocação de uma relação subordinada, de um lugar menor da mulher, que, óbvio, é base para que essas situações agudas de violência, como é o caso do estupro e o caso do assédio, ocorram. No entanto, é óbvio, se a gente vai colocar de acompanhamento e observação, assédio ocorre muito mais que estupro. Estupro é um caso agudo, ele não é o dia a dia. E se vocês olharem, as deputadas, os assessores, todo mundo olhar os dados que eu trouxe do formulário, a gente consegue verificar que existe uma observação dessas situações, mesmo que a pessoa não tenha identificado para ela de como isso ocorre. O que é uma realidade que aparece também no relatório do Instituto Avon.
Eu estive no lançamento do relatório e na discussão prévia dos resultados, que foi realizado, se não me engano, se a memória não me trai, lá em 2016. E essa observação, essa constatação, ela também aparece no relatório do Avon. As pessoas conseguem identificar muito mais facilmente o que ocorre com o outro do que o que ocorre consigo mesmo. Então, quais são, dentro desses mecanismos, as formas possíveis de se pensar? Países estrangeiros já têm tratados disso há bastante tempo, e a gente poderia pensar não só essa realidade das instituições brasileiras ou das instituições de São Paulo. Dentro de São Paulo, a regulamentação da Unicamp, que procura dar um tratamento organizado e sistematizado, que é articulado a partir de um serviço social, de uma assistência social, que acolhe e verifica qual que é a necessidade de resposta para encaminhamento a órgãos que estão em diálogo, é um exemplo, mas não é o único exemplo. A gente tem exemplos também na UFG, na Federal de Santa Catarina, ou mesmo na Federal da Bahia, de estar tentando tratar dessa questão, que são formas diferentes em relação às outras instituições, como USP, PUC, ou mesmo o que ocorre na Unesp, que está sendo construído enquanto a gente fala. Nos Estados Unidos, existe uma obrigatoriedade desde 1969, que foi regulamentada em 1972, de que exista um departamento especial que articule todas as questões relacionadas à participação da mulher. Daí, outras minorias foram sendo inseridas ao longo do tempo na universidade, o que vai incluir discussões relacionadas a assédio, a estupro, a importunação, que acabam muitas vezes fazendo com que elas deixem de frequentar e discuta questões de uma forma mais substantiva, podendo dar, eventualmente, até a expulsão do professor ou da professora que seja, de alguma forma, identificado como um autor reiterado daquela prática. Mas isso, em geral, é um mecanismo posterior. Você recebe, quando entra na instituição, um treinamento sobre isso, de certa forma, um conhecimento das regras, isso faz parte do código de ética e do regimento de cada instituição por demanda legislativa, e depois você só tem o procedimento de investigação. Na Argentina, existe uma lei para todas as instituições públicas, que demanda uma participação e treinamento prévio de todos que ocupam funções públicas com relação a esse tipo de comportamento, a inadequação e a possibilidade de responsabilização caso ocorra esse tipo de funcionamento. Mas para a gente isso não seria também adequado, porque seria apenas para instituições públicas. E em São Paulo existem 6 vezes mais estudantes nas instituições privadas do que nas públicas, o que demanda que a atenção seja dada não apenas ao funcionário público e a pessoas que estão em situações de precariedade de contrato. E num mercado altamente competitivo, em que se você foi visto como motivo de atrito ou insatisfação com o aluno, que é o que paga a mensalidade numa instituição, você não seja contratado em outra, porque afinal de contas existe uma comunicação permanente entre professores, coordenadores, porque a comunidade de professores é uma comunidade relativamente pequena. A comunidade científica no Brasil é uma comunidade pequena. Então, a gente poderia pensar, talvez, num intercâmbio dessas experiências que leva em consideração não só o que está sendo feito no Brasil, que é muito recente. Na Unesp, eu estava vendo outro dia que começou esse ano uma discussão mais efetiva sobre isso. Na Unicamp, ano passado, em 2016 e 2017, apesar de já ter um debate interno prévio sobre qual deveria ser o comportamento adequado. Mas as limitações da realidade institucional fazem com que os mecanismos que existam sejam sempre limitados em cada instituição por disponibilidade de recurso. Então, para quando vocês conversam com os professores e as professoras da USP, por exemplo, para quem não é do escritório USP Mulheres, que é parte do movimento de defesa de mulheres dentro da universidade, existiu uma demanda de ter um assistente social para poder fazer em toda a universidade, em toda a USP, que tem milhares de alunos, o acolhimento dessas alunas. E até hoje não se conseguiu um assistente social para fazer esse acolhimento, em razão do custo que significaria ter um assistente social.
E a USP é talvez a principal instituição científica que a gente tem no Brasil que é representativa de conhecimento no mundo. Isso para dar uma dimensão do que seria a realidade de outras instituições menores, com menos alunos, com menos recursos para essa organização. Então, ouvidorias por si só, muitas vezes elas são inacessíveis até fisicamente. A gente conversou, antes de vir para cá, eu estava conversando com outras alunas, que, por exemplo, sempre recebiam essa informação: faça a denúncia para a ouvidoria. Mas ninguém no campus sabia onde era a ouvidoria. Até que depois de 2 meses, eles encontraram um lugar que era a ouvidoria, e aí tinha um horário de funcionamento que era muito limitado. Elas conseguiram, numa segunda vez, encontrar o funcionário e começar a falar, e a possibilidade de resposta e atuação acaba sendo bastante limitada. Então, ouvidoria por si só, pelas limitações de funcionário, não basta ser advogado para fazer isso, não é o melhor tipo atendimento inicial, precisa ter um atendimento que seja amplo, que seja integral, que inclua assistente social, que inclua psicólogo, porque muitas vezes uma atividade de mediação pode eventualmente ajudar com que aquela conduta se encerre, desde que haja um tratamento formal da questão. E que haja um encaminhamento adequado caso os casos sejam realmente sérios e demandem uma responsabilização mais grave dos envolvidos no caso que esteja colocado, e pensar a situação das pessoas também de uma forma mais integral. Eu acho que é um pouco isso. Muito obrigada pela oportunidade. Obrigada, doutora Elaine. Eu vou passar a palavra para a Beatriz, só fazendo uma lembrança a vocês, eu não interrompi a doutora Elaine pela relevância, não é, das informações, mas nós organizamos aqui o tempo da seguinte forma: são 3 minutos para as perguntas dos deputados e até 5 minutos para a resposta dos nossos convidados. Mas só estou informando, doutora Elaine, eu não a interrompi pela relevância, não é? E eu agradeço a sua colaboração com a resposta que foi dada à professora, a deputada professora Bebel. Muito obrigada. Eu passo a palavra, então, à Beatriz. Oi. Então, primeiro, obrigada, né, pelos elogios antes da gente começar aqui. Na verdade, quais são as ações, né, que a universidade realiza contra a violência sexual? Eu posso falar com mais propriedade no campus de Ilha Solteira, porque é onde eu estudo, onde eu atuo, mas sei que também existem outros coletivos, outros núcleos em outros campos da Unesp. Então, lá na universidade, na Unesp de Ilha Solteira, a gente tem ações de prevenção, ações educativas, de acolhimento às vítimas, principalmente o NUGENS, que é o núcleo, né, de apoio e discussão sobre gênero e sexualidade. Então, também a gente tem um contato com a ouvidoria local e a ouvidoria geral. Esse contato é muito importante entre os núcleos e a ouvidoria, porque assim a gente consegue fazer um repasse de uma denúncia e correr com essa denúncia de uma forma mais eficiente. Mas as fragilidades mesmo dessas denúncias, né, dessas ações, são de caráter da própria segurança pública. Então, o enfrentamento, né, pelas instituições desses assuntos, seja pelo número de delegacia da mulher, seja por caso de acolhimento. Na Unesp, a subnotificação, que independe, né, uma ação com mais firmeza, e a questão cultural também, que tem a ver com a mulher e com essa ideia da mulher ser menos capaz. Então, a universidade sozinha, ela não consegue agir e ter uma ação direta sem o poder público. Então, a universidade, ela depende das políticas públicas universais. Então, essa relação entre a universidade e o poder público também tem que existir, não dá para só a universidade sozinha, né, ter algum tipo de ação, mas quero ressaltar que dentro da universidade, dentro da Unesp, a gente tem grupos de pesquisa, professoras e professores que pesquisam sobre tais temáticas, sobre violência de gênero, violência sexual. Então, esse também é um dado de extrema importância e relevante, que eu considero,
fazer esses estudos, pesquisas também nessa área, né? E para que a gente possa ter mais visibilidade no assunto e saber trabalhar um pouco melhor e lidar um pouco melhor também com essas ações, com essas situações, né? Então, eu acho que é mais ou menos isso, assim, eu dou ênfase também nesses grupos de prevenção à violência, porque essa prevenção, essas ações educativas são extremamente importantes, mas também a ação do poder público, de políticas públicas para combater tais situações. Agradecer, Beatriz, pela resposta. Consulto a deputada professora Bebel se ela está satisfeita com as respostas oferecidas pelas nossas convidadas. Sim, presidente, doutora Damares. Muito obrigada, deputada. Eu queria só fazer uma pergunta à doutora Elaine e uma pergunta à Beatriz. Para a doutora Elaine, se a PUC São Paulo tem um canal não só para o recebimento da denúncia, como para, vamos dizer, uma ferramenta de acolhimento, de atenção à vítima. Qual o tratamento que a PUC dispensa, desde o canal de denúncia, não é, até outras ações, como, por exemplo, ações pedagógicas, e eu me refiro agora aos docentes, não é? E também ações de acolhimento às vítimas, não é? As vítimas da violência que é objeto dessa CPI. Essa é a pergunta para a doutora Elaine. Qual é o tratamento que a PUC dá? Desde o canal de denúncia até ações pedagógicas de conscientização e o tratamento que dispensa às vítimas quando essa denúncia chega ao conhecimento da universidade. Responde já, deputada? Pode responder, depois eu formulo a pergunta final para a Beatriz. Tá. Muito obrigada pela pergunta, deputada Damares. Eu não estou aqui, só queria esclarecer isso antes, como uma representante da PUC, e a reitora da PUC já foi convidada e está no processo de preparar toda a apresentação formal da instituição. Então, o que eu vou falar aqui é como professora que participa e que está presente no dia a dia da organização, que eu acho que pode ser interessante. Em 2016, a PUC, o Conselho Universitário da PUC, que é o órgão máximo de deliberação dentro da instituição e que dialoga com a Fundação São Paulo, que é a organização estabelecida pela Igreja Católica para a gestão da parte administrativa da PUC, porque a PUC foi criada por uma fundação que é da Igreja Católica, decidiu adotar como parte das normas que regem a vida da universidade uma diretiva que foi elaborada, gestada no âmbito da Faculdade de Direito, que inclui as diretrizes e os princípios que proíbem, que ressaltam, obviamente, caso tenha ficado em dúvida para alguém, as condutas de assédios moral, sexual, discriminação por raça, classe, porque na PUC, o perfil da PUC mudou muito em relação ao que ela era no início da sua atividade. Hoje, alguns cursos têm cerca de 1/3 dos seus alunos bolsistas, e a inclusão dos alunos bolsistas é uma situação que requer um acompanhamento, obviamente, numa instituição que é conhecida por ser uma instituição de elite, um acompanhamento e uma atenção constante em questões do dia a dia, de atividade, infraestrutura. Então, dentro dessa diretiva, foram colocados tanto os princípios relativos a gênero, raça, classe, que deveriam reger a vida da comunidade. Mas a PUC também tem o Código de Ética, e a diretiva
estabelece como órgão adequado o código de ética e a ouvidoria, mas existe o código de ética que estabelece um órgão responsável pela manutenção da integridade, que seria esse comportamento científico adequado da comunidade PUC, que seria toda a comunidade, alunos, funcionários administrativos e professores na condução do seu trato. O que acontece, como a maior parte, obviamente, das instituições, é que a gente tem muita dificuldade de falar com todos. Então, periodicamente, são realizadas palestras, discussões sobre cada um desses temas. Então, para a semana do dia 15 de outubro, por exemplo, a gente vai ter uma mesa que é com a professora Silvia Pimentel, que provavelmente muitos conhecem, da Faculdade de Direito, a primeira mulher a fazer uma revisão das decisões do judiciário em casos de estupro, comigo e com a professora Beatriz, da Psicologia, para tratar de questões relativas a assédio e sofrimento da comunidade, dos membros da comunidade, como a tentativa de lançar uma rediscussão das normas internamente. Porque o que está acontecendo na PUC? A gente está tendo um momento de mudança institucional. Em 2019, foi mudado o estatuto, que incluiu modificações das funções dos órgãos, que previu novas formas de relação, de distribuição de atividades, e isso está gerando uma revisão de todos os documentos internos da PUC. Então, depois do estatuto, foi pensado o regimento acabou de ser aprovado, o geral. O regimento geral prevê a possibilidade de mau comportamento ou comportamento inadequado dos membros da comunidade. Então, não fala só de aluno, mas fala de professor, fala de funcionário. E uma questão que envolve também a questão dos funcionários que são terceirizados, que são trazidos para dentro do ambiente universitário em função de empresas que são contratadas para prestar serviços. E o próximo passo é ter a revisão desses outros documentos, que é o que a gente está começando a discutir. Só que isso é feito muito lentamente, a gente acabou de passar pela eleição da reitoria, então a reitora que vai com sorte participar, né, porque ela foi convidada, eu acho que está tendo um agendamento da data. Ela acabou de passar por um processo de eleição, está tomando conhecimento de dados, procedimentos e fatos, depois de um período afastada para rediscussão do seu processo. Então, é um pouco esse cenário. Então, a gente tem um cenário de previsão, mas ele está sendo rediscutido em função do momento administrativo. Ok, doutora Elaine, muito obrigada pela resposta, pela conduta ética demonstrada. Eu não quis sugerir de forma alguma que a sua resposta representasse, não é, a PUC, até porque sabemos que vamos ouvir a reitoria. De qualquer forma, era uma visão sua como professora, e acho que foi muito interessante a sua resposta. Para Beatriz, a deputada professora Bebel formulou essa pergunta para Beatriz, mas eu não consegui identificar na sua fala a resposta, e se você já respondeu, eu peço desculpas. Eu vou só insistir na pergunta se há por parte da Unesp apoio a esses coletivos dos quais fazem parte os alunos no tratamento deste tema. Não é? Quando eu falo apoio, se a universidade garante espaço, né, para reuniões e outros apoios que, eventualmente, a universidade ofereça ao trabalho que vocês realizam, no que diz respeito agora ao objeto de trabalho dessa CPI. Oi, desculpa, eu acho que no meio das perguntas eu acabei não respondendo ela mesmo, peço perdão. Sim, a gente tem apoio da universidade, posso dizer da minha realidade, né, no âmbito de Ilha Solteira, mas a gente, no GINS, a gente tem uma sala para a gente poder fazer reuniões semanais, a gente também encontra apoio da universidade para trazer palestrantes, para espaço mesmo, para as palestras, cine debate, mini cursos.
Enfim, a gente encontra esse apoio na universidade, no diretor da Unesp de Ilha Solteira, e também tem o Educando para a Diversidade, que eu até coloquei na minha apresentação, que é um convênio Unesp Santander, e através dele a gente tem um apoio financeiro, principalmente, para poder realizar essas ações. Então, através dele a gente promoveu sarais culturais, cine debate, palestra, exposições de fotografia, enfim, diversas áreas e temáticas assim que iam abranger também a diversidade, né? Então, essa parte de projetos e incentivos a gente encontra na Unesp, e acho que é isso. Não sei se ficou ainda alguma coisa para responder, pode me falar. Não, ficou claro, acho que era esse detalhe aí que realmente eu já tinha antecipadamente a intenção de perguntar, a deputada professora Bebel formulou a pergunta, como eu não identifiquei a resposta, porque, de fato, você respondeu ali muitas questões, agora está completo. Bem, penso que resta-nos agora uma palavra de agradecimento à professora, a doutora Elaine Silva, também a discente Beatriz Miraldi, pela participação tão significativa nos trabalhos da CPI desta manhã. Então, eu quero agradecer a colaboração, certamente as informações e as apresentações feitas aqui serão valiosas para a formação aqui do nosso convencimento, dos nossos relatórios, para que nós os apresentemos de forma ainda mais completa à sociedade, às autoridades competentes que receberão o resultado dos nossos trabalhos. Agradecendo, então, a todos, inicialmente, peço licença para agradecer as nossas convidadas, uma vez mais, agradecendo as deputadas que estão aqui conosco, deputada professora Bebel, a deputada Valéria Bolsonaro, aos nossos procuradores, doutora Alexandra, doutor Carlos, que acompanharam esta reunião, ao grupo da secretaria, Ana e Beth, a equipe da TV Alesp, e bem como a minha assessoria, que nos acompanha aqui também, Elaine, da secretaria, desculpa, e a todos que colaboraram na realização desta reunião de hoje. Esgotado, então, o objeto da presente reunião da CPI, que investiga a violência sexual contra universitárias, eu declaro encerrada a reunião desta manhã. Uma boa tarde a todos, um grande abraço. Boa